e compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vamos lá. Na última aula, a gente começou, né, iniciou esse conteúdo de planos, certo? Que está lá no capítulo 5. A gente viu a equação geral do plano, né, como é escrito, né, a partir do produto escalar, certo? Onde eu tenho um vetor normal e um vetor traçado a partir de 2 pontos, né, que fazem parte de um plano, certo? E aqui a gente viu basicamente só a definição inicial, né? Resolvemos alguns problemas e hoje a gente vai ver essa parte de determinação de um plano, né? Beleza? Então, aqui, por exemplo, né, esse desenho tem 3 pontos, certo? Aqui um ponto de interseção. Aqui, né, um ponto A2, um ponto A3 e um ponto aqui A1, certo? Então, a partir desses 3 pontos, né, dá para ver que ele faz aqui um plano, né? Essa figura aqui plana, né, é um triângulo, certo? É um triângulo no espaço, beleza? Então esse triângulo aqui, ele faz parte também de um plano, esses pontos também estão nesse mesmo plano, claro que ele continua aqui, né? Ele continua indefinidamente assim, né? Ele continua, só que aqui a gente está traçando esse plano, né, a partir dessas retas, né, digamos assim, e passam por esses pontos 2 a 2, né. Então, aqui a gente tem uma reta, certo, que passa pelo ponto A2 e A3. Aqui em cima, né, vou fazer melhor assim, aqui em cima a gente tem uma reta que passa pelo ponto A1, A2, aqui pelo ponto A1, A3, certo. E aqui do ponto A3, A2. E esses pontos se a gente observar, eles passam justamente pelos eixos, eles estão sobre os eixos coordenados, né. Então aqui, no eixo da cota, né, do Z, a gente tem o ponto A1, ou seja, eu tenho uma entrada apenas em Z, né, que é a minha cota. Então aqui eu tenho o ponto 006, coordenada 006, certo? Aqui embaixo eu tenho o A3, 200, ou seja, esse ponto aqui está sobre o eixo X, né, da abscissa X, certo? Ele está aqui. E justamente a gente só vai ter entrada, o valor numérico, né, na abscissa aqui, né, que é o primeiro valor da coordenada. E aqui também a gente tem o ponto A2, que está sobre o eixo Y, certo? O eixo das ordenadas. E aqui a gente vai ter entrada somente em Y, né? O resto é zero, já que ele está em cima do eixo. Então, se está em cima do eixo, o restante é zero e só vou ter entrada no valor do Y, né? Já que o ponto no espaço, a gente sabe que ele é dado por X, Y, Z, beleza? Abscissa, ordenada e cota, certo? Então vamos lá. Então, nesse caso aqui, é claro que vai existir um plano, né? Nesse caso aqui eu acabei de mostrar para vocês que esse plano aqui existe, né? Esse triângulo aqui que eu coloquei aqui para vocês, tá? Então esse triângulozinho aqui, ele faz parte de um plano, né? Então, primeiro, né, a gente pode ver que passa por um ponto A
né? Ó, a gente pode determinar um plano que passa por um ponto A, certo? E que pode ser paralelo a outros dois vetores, certo? Pode ser paralelo a outros dois vetores. Então, se eu tenho aqui um ponto que passa, ou um plano, né? Que passa por um ponto e é paralelo a outros dois vetores, eu consigo determinar um plano. Então, eu tenho aqui um ponto, né? Tenho aqui dois vetores não colineares, certo? V1 e V2. E eu sei que o vetor normal, a gente viu na última aula, ele é determinado a partir do produto vetorial desses dois vetores não colineares. Então, a gente tem aqui o vetor V1 e V2, certo? Aqui o ponto A, aqui o vetor V2, aqui o vetor V1, certo? E, claro, o vetor normal, ele é ortogonal a esses dois vetores, certo? Simultaneamente, ao V1 e ao V2, ou seja, forma um ângulo de 90 graus. Isso a gente viu na última aula. Então, se vocês vão ver lá na lista de exercícios, que eu acabei nem mostrando para vocês, mas eu vou colocar aqui, vou abrir aqui. Creio que vocês já receberam a notificação aí no e-mail de vocês, tá? Mas eu coloquei a lista de exercícios, tá? Aqui no Siga. Então tá aqui, ó. Lista de exercício 2. Aqui, quem quiser entregar, né, você vai ter até o dia 14/10, que é provavelmente a nossa terceira prova. Claro, se der tempo de a gente terminar todo o assunto, que eu creio que vai dar tempo, certo? Aí a nossa prova seria hoje, né, se eu não me engano. Eu abri com o plano de ensino. Se eu não me engano, seria hoje, né? Como a gente não finalizou essa parte de planos, tá? Não, não seria hoje, né? Seria dia 19, né? Então a gente tem ainda mais 10 dias aí, né, para estudar. Então a gente tem mais duas aulas antes, né? Dia 19 que eu coloquei foi? Dia 19. 19/9. Tá errado. Não era 19/9, não. No caso, 19 cai num domingo, né? Eu vou ter que alterar isso aqui. Mas eu acho que eu quis colocar dia 9, mas depois eu vejo essa data aqui. Tá? Não é dia 19. Não tem como ser no dia 19. Provavelmente vai ser ou no dia 16, tá? Ou no dia 21, certo? Porque nossas aulas são terça e quinta. Então, 16 ou 21. Depois eu aviso vocês, tá? E a gente tem que terminar esse assunto. Então, a gente tem aqui hoje, tem dia 14, né? A próxima aula para finalizar esse assunto. Se não finalizar, a gente ainda vai ter uma aula no dia 16 e provavelmente no dia 21 será a nossa prova. Mas se a gente finalizar no dia 14, né? No dia 16 a gente já tem nossa prova, tá? Porque não pode demorar muito, não. Senão vai ficar muito em cima da outra avaliação, né? Aqui a outra avaliação eu marquei para o dia 14, mas eu creio que dá tempo. Dia 14/10. Provavelmente a gente dá uma boa adiantada hoje. Na próxima aula eu creio que dá para finalizar, porque tem muita coisa, tá? Então aqui está a lista de exercícios, tá? Só baixar ela, tá? Tem como assim como na primeira coloquei 20 questões, tá? Todas elas são do livro, tá? Eu peguei só as principais. Claro que tem muitos exercícios, né? E as principais, né? E dá trabalho, né? Porque eu tive que digitar tudo, né? Digitando fica trabalhoso, certo? Então tá aí, nossa segunda lista de exercícios, tá? Assim como na primeira,
certo? Nossa primeira lista de exercícios. Eu não vou cobrar, né? Vocês entreguem. Ah, tem que entregar. Não. Entrega quem quiser uma pontuação extra, né? Se precisar recuperar alguma nota. Tá? Então vamos lá. Voltando aqui, né? Então a gente tem como encontrar a equação do plano com essas três coisas, né? E uma quarta que é, claro, vai ser encontrada a partir dos dois vetores não colineares, que é o vetor normal, né? Que é encontrado a partir do vetor ou do produto vetorial. Então, dado um ponto, dois vetores, a gente consegue encontrar um vetor normal, certo? Então, dá para encontrar ou determinar um plano, né, a partir dessas características. E passa por um ponto A, é paralelo a outros dois vetores. Mas, professor, aqui não é paralelo. Os vetores V1 e V2 estão no plano. Sim, mas aqui é uma ilustração. Eles podem ser paralelos a esse plano, tá? E como a gente viu na aula passada, se é paralelo, então essas componentes do vetores também fazem parte desse plano aqui, né? Eu posso chamar ele plano de π, certo? A gente vai ver muito o plano sendo chamado de π, certo? Vamos lá. A gente pode determinar também um plano que passa por dois pontos, A e B, certo? Ponto A aqui, ponto B aqui, certo? É paralelo ao vetor V, ou um vetor qualquer, né? Aqui. Deixa eu melhorar isso aqui. Um vetor qualquer aqui, certo? E, claro, não colinear com o vetor AB, né? Que eu vou formar um vetor AB aqui, certo? Já que eu tenho dois pontos, eu posso determinar um vetor a partir desses dois pontos. E é claro que eu vou encontrar um vetor normal pelo produto vetorial entre esses dois vetores. O vetor V e o vetor formado pelos pontos AB. Beleza? Então, dá para a gente encontrar a equação desse plano aqui. Eu vou chamar esse plano aqui de π1, esse aqui de π2. Beleza? Aqui, ó, passa por três pontos. Opa, três pontos. Não em linha reta, ou seja, não linha reta, então eles não são colineares, né? Não colineares. Eita, tá horrível minha letra. Eu estou aprendendo a usar essa mesa digitalizadora ainda, tá, pessoal? Vamos lá. Não colineares, certo? Então, esses pontos não são colineares entre si, né? No caso aqui, o A tem o ponto A e o ponto B e o ponto C. Então, eu posso, claro, como a gente sabe, formar um vetor AC e também um vetor AB, certo? Então, esses dois vetores aqui, se eu fizer produto vetorial entre eles, eu encontro o vetor normal a esses dois vetores, certo? Então, a partir de três pontos, eu consigo determinar a equação também do plano, né, que eu vou chamar aqui de I3, certo? A gente também consegue determinar a equação do plano a partir de duas retas concorrentes, certo? E é bem simples de imaginar isso, porque se eu tenho duas retas concorrentes, eu vou ter uma interseção entre eles, que é um ponto aqui, certo? Então, esse ponto, ele me dá uma interseção entre essas duas retas, certo? A reta suporte aqui, no caso, a reta 2 eu vou ter um vetor
2, certo? Na direção aqui da reta. E também eu vou ter, consequentemente, um vetor V1, que também me dá a direção da reta R1, certo? Aqui também eu posso ter um ponto qualquer A, né, que passa por essa reta R2. Mas claro que a gente sempre, como temos retas concorrentes, é claro que a gente vai ter um ponto em comum entre elas, né? Então aqui a gente vai ter um ponto P, certo? E claro, fazendo o produto vetorial entre esses vetores diretores das retas, a gente consegue encontrar aqui o vetor normal, certo? Beleza? Então essas retas, elas estão num plano qualquer, certo? Então dá para a gente encontrar a equação desse plano π4 aqui, certo? A partir dessas duas retas. Então, dadas duas retas, eu consigo encontrar a equação do plano, certo? E se eu tiver também duas retas paralelas, eu também consigo encontrar a equação desse plano, certo? Então, esse plano aqui, π4, ou π5, né? Então, esse plano aqui, π5, eu consigo encontrar também a equação desse plano a partir de duas retas paralelas, certo? Então, eu tenho uma reta R1, onde eu tenho o vetor diretor dele V1, certo? Aqui eu tenho um ponto A1, ou seja, essa reta passa por esse ponto A1 e tem o vetor diretor V1, certo? Eu tenho uma outra reta aqui que passa por um ponto A2 e eu posso, claro, né, se eu tenho dois pontos num plano, eu posso traçar um vetor A1, A2, certo? A partir desses. Então, para eu conseguir fazer isso, eu tenho que ter um ponto da reta R2 e um ponto da reta R1 para que eu forme aqui um vetor entre esses dois pontos que pertencem respectivamente às retas R1 e R2. Tá? Pronto, agora eu tenho dois vetores. Tenho aqui como calcular o meu vetor normal, certo? Beleza? Então, a gente consegue também encontrar, nesse caso, a equação do plano. Deixa eu aparecer aqui, né, que eu acabei tirando tirando aqui a câmera, tá? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Não tem problema eu não aparecer, né, mas só para ficar registrado, sou eu, né. Mas vamos lá. Então aqui também consigo, né, encontrar uma equação do plano a partir de duas retas paralelas que pertencem a esse plano, tá? Vamos lá. Também a gente consegue com uma reta, né, ou um plano que contém uma reta e um ponto que não está nessa reta, tá? É basicamente a mesma coisa que a gente viu aqui, com retas paralelas. Só que aqui a gente contém uma reta e um ponto que não pertence a essa reta, tá? Então, claro que dada essa reta, a gente vai ter um vetor diretor dessa reta, está na mesma direção da reta, né? A gente tem um ponto que pertence a essa reta e a gente, pela definição aqui, tem outro ponto B que não pertence a essa reta, certo? Ele pertence ao plano, mas não pertence à reta. E é claro que a gente também consegue fazer um vetor aqui a partir desses dois pontos, A e B. Então, consequentemente, a gente consegue também encontrar um vetor normal a partir do produto vetorial do vetor diretor com o vetor AB, certo? Beleza? Então vamos lá. Lembrando que esse vetor normal aqui, né, vetor normal, a gente consegue
a gente só consegue encontrar a equação do plano a partir desse vetor normal, né? Como a gente viu lá pela definição lá atrás, certo? Quando a gente iniciou a parte da nossa aula. Então, eu tenho que ter um vetor normal, né, que ele seja ortogonal a esse outro vetor AP, né, que pertence ao plano, e tem que dar igual a zero. Então, a partir desse produto escalar entre os dois vetores, eu consigo encontrar a equação geral do plano, né? A gente viu isso aqui na última aula. Por isso que sempre que eu estou falando aqui dessas situações, né, eu tenho que ter aqui um vetor normal, né? Porque senão eu não consigo encontrar a equação do plano sem esse vetor normal. Beleza? Então, a gente tem esses 6 casos, né? Então, esses 6 casos, a partir desses 6 casos, né, possíveis casos, a gente consegue determinar a equação de um plano, né? Então, dado o vetor normal, sempre é dado, né, pelo produto vetorial de dois outros vetores representados no plano, certo? Então, eles estão no plano. Então, esses dois vetores são chamados vetores bases do plano, tá? Vetores base do plano. Então, eles pertencem ao plano e, a partir do produto vetorial, a gente consegue encontrar o vetor normal, né? A partir do produto vetorial entre esses dois vetores que estão no plano. Beleza? É um resumo justamente do que eu falei, né? Então, não tem como encontrar se eu não tiver dois vetores ali da base, ou do plano, tá? Então, por exemplo, ó, determinar a equação geral do plano que passa pelo ponto A e é paralelo aos dois vetores V1 e V2, certo? Como é que a gente consegue encontrar essa equação do plano que passa por um ponto e que tenho aqui dois vetores paralelos, certo? E é paralelo a esses dois vetores. Voltar aqui, né? Olha só, cadê? Aqui, ó. Passa pelo ponto A e é paralelo a dois vetores não colineares. Então, a gente cai numa situação desse tipo, certo? Cai numa equação, desculpa, numa equação desse tipo. Ou numa ilustração, desculpa, ilustração em que a gente tem um plano, dois vetores e um ponto. Então, o que que a gente precisa? Encontrar o vetor normal a esses dois vetores, certo? Vou voltar aqui. Então, para a gente encontrar, já que eles são vetores base do plano, vetor V1 e V2, então basta a gente encontrar o vetor normal a esse plano, certo? Ou seja, a gente cai naquele primeiro caso, beleza? Então, o vetor normal ele é encontrado a partir do produto vetorial e a gente sabe que o produto vetorial é encontrado a partir desse determinante, né, das suas componentes. Lembrando que as componentes têm que estar em linha, certo? Então, o vetor V1 aqui é 3, 1, menos 2. 3, 1, menos 2. O vetor V2 é 1, menos 1 e 1, certo? E aqui, IJK é a base canônica, né, do R3, certo? Então, a gente coloca aqui e faz as operações, né? Normal. Né? Aplicando aqui, dependendo aí da técnica que você acha mais fácil, né, de encontrar o determinante, né? Eu prefiro a de Sarrus, né? Sarri. Deixa eu aumentar aqui. Que é essa daqui, né? Que a gente põe aqui. Opa, deixa eu diminuir aqui essa espessura. Tá muito. Então não vai dar para a gente escrever. Então, deixa eu escrever aqui do lado, certo? Então, basicamente, a gente faz aqui o determinante, escreve aqui e repete as duas primeiras colunas, né? IJK 3, 1, menos 2, e aqui 1, menos 1 e 1. E aqui IJ 3, 1,
e 1 menos 1. Aqui é um 3, tá? Beleza, aí a gente pega aqui, diagonal principal, né? A gente faz o seguinte. Diagonal principal vai dar I vezes 1 vezes 1 é, deixa eu colocar aqui do lado, é igual a I, certo? Mais J vezes menos 2 vezes 1, certo? Vai dar menos 2. Então, aqui no caso vai ficar menos I menos 2J. Beleza? Vamos por K. K vezes 3 vezes menos 1 vai dar menos 3K. Então, menos 3K. Beleza? Agora vamos para a diagonal secundária. Eu vou colocar aqui de verde. Diagonal secundária a gente vai ter menos K, K vezes 1 vezes 1. Vai dar K, né? Só que quando é diagonal secundária, a gente coloca menos K. Beleza? I vezes menos 2, menos 2i. Vezes menos 1, menos mais 2i, né? Então, mais 2i, aqui vai vir menos 2i. Beleza? E o j aqui vai ficar j vezes 3, vezes 1 vai dar menos 3j, né? Menos. Vai dar 3, né? Só que como é diagonal secundária, vem menos 3j. Beleza. Fazendo aqui as operações, né? Menos 2 com menos 3j. Aqui menos 3 com menos 1k. E i com 2i, certo? Então, a gente vai ter como resultado aqui dessas operações, vai ser menos i, né? Que é i menos 2i, vai ser menos i. Menos 2j, menos 3j, menos 5j, menos, toma e conserva o sinal, certo? E menos k, menos 3, k é menos 4k, menos 4k. Beleza. Aí a gente só pega aqui os coeficientes, né, digamos assim. Então, quem são os coeficientes lá? De I é menos 1, de J é menos 5 e de K é menos 4. Justamente o que a gente tem aqui. Beleza? Menos 1, menos 3 e menos 4. É o nosso vetor normal, certo? O nosso vetor normal aqui vai ser descrito por menos I, menos 5J, menos 4K. Beleza? Então, né, a gente tem que a equação desse plano ela pode ser resolvida a partir daquela definição que a gente viu lá atrás, né? Que era o quê? A vezes x menos x1, certo? Mais B vezes y menos y1, mais C vezes z menos z1, certo? Opa, deixa eu melhorar isso aqui. Z1 igual a 0, né? Senão não vai dar espaço. Z1 igual a 0. Beleza. Aí a gente só substitui aqui, né? Quem é esse x1, y e z1? São as componentes do ponto que a gente tem. Foi dado, certo? Vou aumentar a espessura aqui novamente. Certo? E quem é A, B e C? São as componentes do vetor normal. Então, a gente tem um vetor normal, certo? E ele é dado, a gente viu lá atrás, né, na última aula, que é A, B e C. Certo? E o ponto A
A gente tem as componentes x1, y1 e z. Beleza, a gente só substitui aqui. Quem é o ponto A? É 1, menos 3 e 4. Então, o A aqui é 1, menos 3 e 4, certo? O vetor normal a gente já sabe. O vetor normal é menos 1, menos 5 e menos 4, certo? Só substitui aqui. Então, quem é o A? Menos 1. X menos... O x1 aqui do ponto é 1, certo? A gente só vai substituindo. Quem é o B? É menos 5. Menos 5. Vezes y menos... Quem é o y1? É a coordenada aqui do ponto, componente da coordenada do ponto A. Menos 3, só que com menos 3 vai ficar mais 3, certo? Menos 3 daqui do ponto, com menos 3 da expressão, né? Da expressãozinha dada para encontrar a equação do plano. Menos 4, que é o C, né? C é 4, menos 4, vezes Z, menos o Z1, é a terceira componente, né? A cota do ponto A, então é 4. Menos 4, igual a zero. Pronto, aqui a gente só faz a distributiva, né? Aplica a distributiva aqui e faz as operações, né? Encontra aí a nossa equação. Menos 1 vezes x vai ser menos x. Menos 1 vezes menos 1 vai ser mais 1. Vou tirar aqui esse tracinho aqui que saiu sem querer. Agora vamos para o outro. Menos 5 vezes y, menos 5y. Tá? E menos 5 vezes mais 3 vai ser menos 15. Certo? Agora vamos lá para o menos 4. Menos 4 vezes z vai ser menos 4z. E menos 4 vezes menos 4 vai ser mais 16, né? Igual a zero. Aí a gente faz só as operações com os números, né? O que dá para fazer aqui. 1 menos 15 mais 16. Certo? 1 menos 15 vai dar menos 14. Mais 16 vai ficar 2 apenas, né? Então, a gente vai ter que a nossa equação do plano vai ser menos x, menos 5y, menos 4z, mais 2, igual a zero. Aí, a coisa interessante que vocês vão observar é o quê? Que a gente viu na aula passada, que as componentes, os coeficientes que estão na frente do x, y e z, são justamente as componentes aqui do vetor normal. Menos 1, menos 5 e menos 4, certo? A gente viu isso aqui na última aula, né? Ou seja, a gente vai ter o formato geral, que é AX mais BY mais CZ mais um Dzinho, né? Igual a zero. Beleza? Então, essa daqui é o formato geral da nossa equação. Então, aqui, ó, formato geral, certo? Então, a equação do plano π, né? Eu vou chamar de plano π, 2 pontinhos, vai ser menos x, menos 5y, menos 4z, mais 2, igual a zero. Beleza? Tranquilo aí, né? Bem facinho de encontrar. Claro que eu tenho que saber quais são os vetores, né? E conforme a gente vai vendo os casos, vai aumentando a dificuldade, tá? Mas é basicamente a gente encontrar quem? O vetor normal primeiro, tá? Então, o vetor normal aqui a gente encontrou, né? A equação geral é essa, do plano, certo? E aqui a gente vê que justamente o vetor normal aparece aqui, né? Como sendo menos 1 vezes o vetor normal, né? Das componentes. Beleza? Claro que a gente pode também multiplicar isso aqui por menos 1, né?
por menos 1, e a gente vai ter que o plano pode ser escrito como sendo x mais 5y mais 4z menos 2 igual a 0. Tá? Ou seja, só altera o sinal, né, esse menos 1. Por isso que aqui ele coloca esse menos 1 também. Né? Pode mudar aqui, eu posso colocar essas componentes como sendo componentes do vetor normal. Certo? Também conseguimos estabelecer a equação geral do plano, certo? A partir de 2 pontos, ou de 3 pontos, né? 3 pontos, A, B e C. Ou seja, 3 pontos a gente cai em qual caso? Dados 3 pontos, no terceiro caso, né? 3 pontos que não estão em linha reta, ou seja, não são colineares entre si, né? Os 3 ao mesmo tempo. Então, a gente consegue também encontrar a equação geral do plano a partir de 3 pontos. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Claro que é encontrar quem é o vetor AB, tá? E o vetor AC. Beleza? Então, o vetor AB ele é encontrado pelo ponto B menos o A. E aqui o vetor AC é C menos o A. Certo? Então, a gente vai ter ponto B aqui, 0, menos 1 e 1. Certo? Menos o ponto A, que é 2, menos 1. É 1 e menos 1, né? Aqui 1 e menos 1. Certo? Então, aqui a gente vai ter que o nosso vetor vai ser 0 menos 2 é menos 2. Menos 1 menos 1 é menos 2. Certo? E 1 menos 1 vai ficar mais, então 1 mais 1, 2. Beleza. Ah, professor, não consigo fazer assim, professor. Aí você faz o seguinte, ó. Aqui não é menos? Aí você torna mais. Tá? Você tornando isso aqui mais, você multiplica todas as componentes aqui de dentro por menos. Então vai ficar, deixa eu ajeitar isso aqui. Então você vai ter o seguinte, multiplicando tudo por menos aqui, vai ficar aqui menos, e aqui vai ficar mais. Certo? Aí você só faz a soma agora. Vai ficar mais. Aqui menos e aqui menos. Beleza? Pronto. Agora só faz as operações. 0 menos 2, menos 2. Menos 1 mais menos 1 é menos 2. E 1 mais 1, 2. Pronto. Fechou. E aqui embaixo? Mesmo processo, né? Encontra aqui o vetor. Vai ser C menos A. Então, vai ser 1, 2 e 1. Mais, ou menos, né? No caso aqui, menos. Só que eu vou colocar mais e vou trocar o sinal do ponto A, que vocês vão ver que dá o mesmo resultado. Então, aqui é 2, vai ficar menos 2. Aqui é 1, vai ficar menos 1. E ali é menos 1, vai ficar mais 1. Só que não precisa colocar esse sinal, né? Beleza? Então, isso aqui vai ficar igual. Igual a quanto? Só faz a soma agora. 1 menos 2 vai ser menos 1. 2 menos 1 é 1. E 1 mais 1 é 2. Então, a gente tem aqui justamente o vetor AB e o vetor AC, certo? Como sendo menos 1, 1 e 2. Certinho, né? Beleza, encontramos
que eu faço agora? Encontro quem é o meu vetor normal a partir do produto vetorial. Aplicando aqui de novo o produto vetorial, a gente encontra aqui o vetor normal, né? Menos 6, 2 e menos 4. E, novamente, a gente substitui aqui nesse formato, certo? E assim a gente encontra aqui a nossa equação geral do plano. Só que essa equação geral do plano, todos os coeficientes aqui são múltiplos de 2, são pares. Então, dá para dividir por, ou multiplicar por menos 1/2, certo? Multiplicando por menos 1/2, a gente vai ter a forma simplificada da nossa equação. Vai ser 3x menos y mais 2z menos 3 igual a 0. Tá? Então, aqui a gente tem a nossa equação geral. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu seguir aqui. Aqui, ó. Estabelecer a equação cartesiana do plano que contém a reta R e o plano B, ou e o ponto B. Então, aqui, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. A gente cai em qual caso? Aqui, ó. Contém uma reta e um ponto B que não está nessa reta. Então, a gente cai no sexto caso aqui, certo? Justamente no último caso. A gente viu. Então, vamos lá. Também a gente segue o mesmo processo. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso aqui? Se a gente já tem um ponto B, eu vou desenhar aqui um plano. Certo? A gente tem um ponto B aqui. A gente tem uma reta aqui. Certo? Reta R. E nessa reta R, eu tenho certeza que ela tem um ponto, vou chamar de ponto A, e também tem um vetor diretor, eu tenho certeza. Tá? Vai ter um vetor diretor nessa, vetor diretor aqui nessa reta. Certo? Vetor V. Beleza? Então, o que eu tenho que encontrar aqui? Eu tenho que encontrar um ponto, eu tenho que extrair um ponto aqui dessa reta, certo? Ponto que eu chamar de A. Eu não sei quem é, x, y e z. Depois eu tenho que fazer o quê? Encontrar um vetor através desses dois pontos, certo? Então, eu vou ter que encontrar o vetor AB, certo? Aqui é x1, né? Vou colocar aqui x1, y1 e z1. O vetor AB é x, vou colocar assim, né? Y, x, y, z. X, Y, Z. E, claro, que a gente vai ter que encontrar a partir desses dois vetores formados o vetor normal aqui, certo? Vetor normal vai ser gerado a partir do produto vetorial entre V e o vetor AB. Então, a gente tem que encontrar o vetor normal entre vetor V. Faltou aqui a setinha, né? Vou colocar aqui. Tá difícil. Vetor V. Aqui o vetor AB. Certo? Então, o produto vetorial entre esses dois vetores, V e o vetor AB, eu encontro o vetor normal. Então, a gente tem que encontrar três coisas aqui, né? Três coisas para depois substituir e encontrar a equação geral do plano. Certo? Só que aqui, ó, a reta, ela já está te dando 2 pontos. Tá? A reta já nos dá 2 pontos. Tá? Quem são? O x e o y. Tá? Já me dá o x e o y. Quem é o z? O z eu não sei.
certo? Não está aqui, mas quando não está aqui, a gente traça ele como sendo 0, tá? Então, por isso que aqui o nosso ponto A é 4, 3, 0. Então, a gente tem aqui a abscissa, que é 4, x igual a 4, o y é 3 e o z é 0, certo? Beleza. A gente tem o vetor V, vetor diretor? Tem também, certo? A gente, se vocês lembrarem lá, o vetor V dessa reta aí é justamente quando não aparece o vetor, e aqui ela está no formato paramétrico, né? Beleza? Então aqui não aparece o x, na verdade aqui está reduzida, né? E está em função, tudo em função de z, certo? Lembrando lá que a equação da reta, equação reduzida da reta, a gente tem aqui x está em função de z, então pode aparecer assim, né? A vezes z mais um número b. E o y também, né? Está em função de z, então a gente pode escrever um c vezes z mais um número d, certo? Isso aqui são números, tá? Vou até colocar aqui de A1, B1 e C1 e D1, tá? Então, o x e o y é equação reduzida da reta, certo? Então, eles estão em função de z. Só que aqui o z não aparece. Se não aparece, ele é 1, certo? A gente lembra lá que o vetor, quando a gente vai traçar o vetor, né, esse vetor é 1. Beleza. Já que z é 1, certo? No vetor, se a gente substituir os outros valores aqui, a gente vai encontrar 0 para outras entradas. Ou seja, y vai ser 0 e o x também vai ser 0. Então, a gente tem que esse vetor diretor, tá? E é claro, é só olhar para o ponto, né? O ponto, ele está, ele está bem em cima da cota, né? É 430, 430. Então, vamos lá, vamos ver aqui no GeoGebra, rapidinho. Onde estaria esse ponto? Esse vai abrir, né? Vamos lá. Ponto A igual 4,3,0. Então, Enter. Então, ele está no plano aqui, né? Só que eu vou lá para o R3. Vou para espaço. Então, olha aqui onde é que está o nosso ponto A. Está aqui, ó. Certo? Esse é o nosso ponto A. Vamos lá para voltar aqui para o plano. Então, esse ponto aqui, ele está no plano, certo? X, Y, certo? E a gente sabe que a reta passa por esse ponto, certo? A reta passa por esse ponto, beleza? Então, essa reta aqui, ela vai ser paralela ao eixo OZ. Concorda comigo? Ela vai ser paralela ao eixo OZ, essa reta. Então, vou pegar aqui a reta paralela, passa por esse ponto. Então, vai ser assim, ó. Uma reta paralela ao eixo OZ, certo? E que passa por esse ponto. Beleza? Ou seja, ele vai ter a mesma direção do vetor da base canônica 0,0,1, certo? Ou seja, V, vetor V aqui, é só K, certo? E a gente sabe que esse K é justamente 0,0,1.
vetor da base canônica, beleza? Ou seja, ele é uma base do R3, né? No caso da cota, né? Está no eixo da OZ, certo? Beleza? Ou seja, tem módulo 1. Então, os vetores da base, né? Cai nesse caso 6, né? Como eu falei. Os vetores da base são V e o B, AB, né? O vetor AB a gente vai encontrar aqui, certo? Então, o vetor AB, a gente sabe que é B menos A, certo? Só que B é menos 3, 2 e 1. Menos o ponto A é 4, 3, 0. 4, 3, 0. Fazendo essa subtração aqui, a gente vai ter menos 3, menos 4, menos 7. 2 menos 3 menos 1. E 1 menos 0 é 1. Então, a gente vai ter menos 7, menos 1 e 1, como sendo o vetor VAB, né? Bem aqui, ó. Menos 7, menos 1 e 1. Justamente o que a gente encontrou. Correto? Aí, é claro, agora a gente já encontrou o vetor AB, já encontrou o vetor V, já encontrou o ponto A, né? Fizemos o vetor AB, então basta agora fazer o produto vetorial aqui para encontrar o vetor normal. Então, o vetor normal, né, calculando aqui o determinante, vai ser 1 menos 7 e 0. Substituindo lá naquele formato, né, que eu não vou repetir, certo? A gente já viu no primeiro exercício e na aula passada, fazendo as operações básicas aqui, né, 0 vezes e 0 vezes menos 1, vai dar tudo 0 aqui. Então, isso aqui vai embora. Aqui vai ficar só o x mais 3, né? Já que está multiplicando por 1. E aqui vai ficar menos 7y mais 14, né? Igual a 0. Beleza? Então, somando aqui 3 mais 14, 17. Então, a gente vai ter nossa equação geral do plano como sendo x menos 7 mais 17 igual a 0. Beleza? Tranquilo aí, né? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Ou seja, a gente vai só utilizar coisas que a gente já viu das aulas anteriores, tá? Deixa eu passar aqui um pouquinho. Aqui, deixa eu colocar isso aqui, né? Claro que tem um caso, né, em que o plano passa por um ponto A e é paralelo ao vetor V1 e V2, certo? Então, a gente também consegue encontrar, nesse caso, né, um ponto P pertence a esse plano, né? E traçando aqui os três vetores, AP, V1 e V2, que são coplanares, estão no mesmo plano, a gente consegue fazer o produto misto entre eles, certo? E encontrar também a equação do plano a partir de um outro ponto qualquer, certo? Então, dado esse outro ponto, a gente consegue, né, também fazendo o produto misto, encontrar aqui a equação geral do plano. Tá? Esse é um outro caso, né, utilizando agora o produto misto. Então, nesse caso aqui, eu tenho um ponto P que eu não sei quem é, mas eu sei que ele está no plano. Eu tenho um ponto A, que eu sei que ele está no plano. Eu tenho um vetor V2 e um vetor V1 que estão no plano. Esses eu tenho certeza que estão. E eu sei quem é. Ponto A, o vetor V2 e o vetor V1, eu sei quem são. Eu não sei quem é o ponto P, certo? Então, esse ponto P aqui, a gente não vai encontrar ele. A gente vai encontrar a equação geral do plano, onde eu tenho aqui todos esses três vetores aqui no plano, né? Se eu tenho três vetores no plano, eu posso fazer o produto misto entre eles e assim encontrar, né, usando ali
o determinante, né, igual a zero, claro. Tá? Produto misto é sempre igual a zero. Calculando o determinante, a gente consegue também encontrar a equação geral do plano. Então, nesse caso aqui, a gente pode repetir para todos os casos, para todos os outros casos, tá? E encontrar dessa forma, né? Utilizando, sem encontrar o vetor normal, claro, utilizando apenas o produto misto. Então, basta observar o produto misto entre 3 vetores, né? 2 deles são vetores base do plano, ou seja, eles já estão lá no plano e a gente sabe que eles existem, eles são dados, tá? E o terceiro, ele é obtido a partir de um ponto fixo, que pertence a esse ponto, e a gente também sabe dele, e um outro ponto genérico, tá? Então, dados essas informações, a gente consegue encontrar a partir do produto misto ou a equação geral do plano, tá? Aqui, nesse caso aqui, né, determinar, outro exemplo, né, determinar a equação geral do plano que contém 2 retas, certo? Opa, são 2 retas. Mas a gente viu lá que são 2 retas, né? A gente tem um caso em que as 2 retas são paralelas e os casos em que as 2 retas são concorrentes, certo? Beleza? Paralelas e concorrentes. E agora? Nesse caso aqui, o que a gente tem que fazer? Saber, né, se elas são concorrentes ou paralelas, certo? Então, nesse caso aqui, beleza? Da reta R1, está tudo em função de x. É uma equação, a gente sabe que ela é reduzida, certo? Equação reduzida. E essa outra aqui, ela é uma equação paramétrica. Certo? Aí a gente sabe que as componentes de um ponto aqui, se a gente quiser encontrar um ponto, se está tudo em função de x aqui na reduzida, qual é o ponto que a gente vai encontrar aqui? É justamente os coeficientes que aparecem aqui, sem estar multiplicando com o x, certo? Ou seja, os coeficientes lineares. Então, a gente sabe quem é ponto A1, certo? Se está em função de x, o x vai ser zero, certo? Primeira componente do ponto. E as segundas, o y vai ser. E é claro, se a gente for fazer assim também, ó, você pode fazer substituindo aqui, ó. Eu atribuo zero para x. Então, aqui o x eu considero que seja zero. Zero aqui. Então, para encontrar um ponto aqui, eu considerei o x igual a zero. Certo? X igual a zero. Vírgula. Se eu já considerei ele zero, eu vou encontrar os outros. Qual vai ser o y? 2 vezes 0 mais 1, que é 1. E o z, menos 3 vezes 0 é 0, menos 2, menos 2. Pronto. Dá para encontrar outro ponto aqui? Claro que dá. Se eu quiser encontrar um outro ponto genérico aqui, um outro ponto qualquer dessa reta R1, eu posso dizer que o ponto A1 vai ser 1 para x. Se eu atribuir 1 para x, então aqui vai ser 2 vezes 1, aqui menos 3 vezes 1, certo? E vou fazer as operações. 2 vezes 1 mais 1, 3. Então, o meu y vai ser 3, nesse caso. E o meu z, menos 3 vezes 1 é menos 3. Menos 3 menos 2, menos 5. Menos 5. Beleza, encontrei já 2 pontos da reta 1. Então, eu posso encontrar infinitos pontos aqui, certo? Atribuindo valores para x, eu encontro os valores de z, de y e z, respectivamente. É claro que você vai pegar o mais fácil, né? O que é? É atribuir 0 para o x, já que está tudo em função de x, certo?
Aqui nessa outra anterior, tá? Aqui, né? A gente tem que está tudo em função de z. Essa equação reduzida aqui, a gente viu que está tudo em função de z. Certo? Só que o z não aparece aqui. Se o z não aparece, a gente conclui o quê? Que só pode ser zero, né? Por isso que aqui o ponto automaticamente vai ser 4, 3 e 0. Tá? 4, 3 e 0. Aqui a gente está escolhendo quem é a abscissa para encontrar quem é a ordenada e quem é a cota. A gente encontrou aqui, respectivamente. Tá? Então, a gente pode escolher, nesses casos que eu não tenho ali, nesse caso que eu tenho x, né? Eu tenho uma equação aqui, reduzida, completa, digamos assim, eu posso atribuir valores. E aqui? Aqui a gente já sabe quais são os pontos, né? Ponto é sempre o número que não está acompanhado do t, ou seja, são os outros coeficientes lineares, né? Então, aqui, do x vai ser esse menos 1, tá? Menos 1. Do y vai ser 0, né? Não aparece, é 0. E do z vai ser 3. Então, tá aí, ó. Esse é um ponto da reta 2. Beleza? Então, encontramos aí 2 pontos. Agora, encontrando o valor, o vetor que dá a direção, né? O vetor da direção da reta 1. Qual vai ser? A gente tem aqui, na frente do x, o 2 e o menos 3. E quem vai ser o x, nesse caso? O x vai ser 1, lembra? O x vai ser 1 nesse caso. Então, considerando x igual a 1, a gente vai ter, nesse caso, os coeficientes angulares ali, né? Vão ser o restante das nossas componentes do vetor. 2 e menos 3. Então, aqui, 2 para y e 3 para z, certo? Menos 3 para o z. E aqui no vetor, vou chamar de vetor V2, né? Aqui o vetor V1. O nosso vetor V2 aqui da nossa reta paramétrica vai ser as componentes que estão na frente do t, né? Quem são? 2, 4 e menos 6. Então, vai ser o 2, 4 e menos 6. Certo? 2, 4 e menos 6. Beleza. Só que se a gente observar, esses dois vetores, eles podem ser escritos como uma combinação, né? Ou seja, a gente pode escrever V2 como sendo 2 vezes o vetor V1. Certo? E a gente viu isso aqui lá atrás. Quando isso ocorre, né, a gente diz que esses vetores, né, são paralelos. Ou seja, se eles são paralelos, consequentemente, as suas retas, né, suportes, são paralelas também. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente cai nessa situação aqui, certo? Duas retas paralelas, beleza? Então, vamos lá. Aqui, ó, caímos no caso 5. Duas retas paralelas. Aqui o ponto A1 da reta 1, o ponto A2 da reta 2. Aqui o vetor da direção de R1. Aqui o vetor da direção de R2. Beleza. Não quero saber quem é o vetor normal. Eu não quero saber quem é o vetor normal. Eu não quero calcular o vetor normal. O que é que eu faço? Eu coloco um ponto genérico aqui
e faço o vetor A1P, certo? E a partir disso eu encontro o produto misto, tá? Entre esses três vetores, sem precisar encontrar o vetor normal, beleza? Então, fazendo o produto misto entre esses três vetores, a gente consegue encontrar a equação geral do plano, tá? Então, esse ponto P aqui a gente não sabe, né? Esse ponto P ele é genérico, então ele vai ser justamente o ponto X, Y e Z, certo? O ponto A1, A2 a gente sabe quem é, a gente já encontrou, né? Basta eu fazer quem é o vetor A1, A2, né? O vetor A1, A2. Eu não sei quem é. O vetor V1 eu já sei quem é. Precisa encontrar o vetor V2? Não. Eu poderia fazer também o contrário, né? Ao invés de pegar aqui, partindo do ponto A1, eu poderia pegar esse ponto partindo do ponto A2. Tá? Então, seria um vetor A2, A1, certo? Eu teria um vetor diretor aqui da reta R2, da direção de R2, que é o vetor V2. E, claro, eu teria aqui um ponto genérico, um ponto P aqui, certo? Poderia fazer ao contrário também, tá? Então, vai da sua esperteza aí em facilitar os cálculos, tá? Beleza? Então, já que ele pega aqui o vetor A1, A2, eu vou pegar, já que eu peguei A1, A2, eu vou pegar o vetor V1, certo? Então, vetor V1, e vou pegar o vetor A1, AP. Oi, oi. Estão me ouvindo? Oi, oi. Oi, oi. Estão me ouvindo? Gabi, tá me ouvindo? Acabou caindo aqui, eu não sei se foi a internet ou se foi a energia. O Rian disse que está ouvindo, né? Então vou continuar aqui. Só que eu vou ter que reapresentar, porque eu acho que deu um tilt aqui, deu um negócio aqui e acabou saindo a apresentação. Mas perderam alguma coisa? Ainda estamos aqui nessa parte? Deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Acho que apareceu agora, né? Estamos aqui? E aí, pessoal?
Senão eu vou continuar e a gente vai ficar, sei lá. Eu creio que seja a internet, porque tá aparecendo assim para mim, conectando, né, e a menina acabou de sair, né, saiu. Creio que seja a internet. Mas vamos lá, eu acho que vai ficar gravado aqui pra gente, tá. Só para a gente finalizar aqui essa explicaçãozinha. Então a gente tem aqui os vetores, né, e é claro que a gente vai encontrar aqui o vetor A1P como sendo P menos A1, certo? Só que o vetor P a gente não sabe quem é x, y e z, é um vetor genérico. E o A1 a gente sabe quem é 0, 1 e menos 2. Fazendo essas operações aqui, a gente vai ter x, y menos 1 e z mais 2, certo? Então esse daqui é o nosso vetor A1P, certo? Então substituindo aqui, né, fazendo a nosso produto vetorial entre os três vetores encontrados aqui, né, o vetor menos 1, 5, o vetor V1, que é 1, 2 e menos 3, e o vetor A1P, que é esse vetor x, y menos 1 e z mais 2. Tá? Então, x, y menos 1, z mais 2, 1, 2 e menos 1 e 5. E igual a zero, né? Faz o determinante igual a zero. Fazendo o determinante, a gente vai encontrar justamente 7x menos 2y mais z igual a mais 4 igual a zero. E a gente sabe que o vetor normal aqui, né, já foi encontrado automaticamente. Quem vai ser o vetor normal? As componentes que estão na frente do x, y e z, né? Os coeficientes ali. Então é 7 menos 2 e 1, certo? A gente encontra automaticamente quem é o nosso vetor normal. Beleza? Tranquilo aí, né? Eu acho que dá para a gente parar por aqui. Depois a gente continua nessa segunda parte aqui, que fala dos eixos, dos planos paralelos ao eixos e aos planos coordenados, tá? São alguns casos particulares que a gente vai ver, beleza? Eu acho que essa parte aqui é a última que a gente vai ver. Deixa eu ver. Tem bastante exercício. Se não der tempo, a gente vai lá o ângulo entre dois planos, tá? A gente vai parar até ali, né, no caso. Mas eu creio que vai dar tempo sim. Tem muita coisa ainda, porque essa parte de planos é basicamente recordar as outras coisas que a gente já viu, né? De retas, de vetores. Então a gente recorda tudo. Então, por isso que é um pouquinho mais demorado, tá? A gente aplica quase tudo aqui, né? A gente vai ter algumas coisas aí pela frente, beleza? Mas eu acho que a gente dá para a gente parar por aqui. E nas próximas aulas dá para a gente ir passando um pouquinho mais rápido essas outras coisas. Só não a equação, no caso, o ângulo entre planos, né? Também dá para calcular, beleza? Então na próxima aula a gente continua daqui, né? Do 5.3. Eu prometi que eu ia gravar, acabei não tendo tempo. Mas provavelmente eu vou gravar esse final de semana, tá? Eu faço uma gravação e a gente inicia, caso mais essa parte aqui eu gravo, né? E já iniciamos a aula de outro assunto, tá? Mas não tenho certeza se eu vou ter tempo de fazer isso, né? Mas de qualquer forma, fica aí o aviso. Qualquer coisa, eu aviso para vocês também, né? Vai ficar gravada essa aula, beleza? Dúvidas aqui? Perguntas? Então a gente fica por aqui, beleza? Até a próxima. Essa gravação ficou bem complicada.
Espero que tenha gravado direitinho. Valeu, boa tarde.